Nosso papo de hoje é com o treinador Lucas Salha. Ele é coordenador técnico da assessoria Lobo, especialista em triatlon pela Unicamp e vai falar um pouquinho para a gente sobre diferentes tipos de treino de corrida. Porque hoje em dia muita gente acha que correr basta você calçar o tênis e tentar seguir em frente, cada dia 1 quilômetro a mais, cada dia 10 minutos a mais, e que dessa forma você vai evoluir no esporte. Lucas, explica um pouco sobre essa falsa impressão das pessoas que para evoluir na corrida basta você calçar seu tênis e cada dia tentar ir 1 quilômetro a mais ou correr por uns minutos a mais. E a gente sabe que o sucesso na evolução da corrida depende muito mais do que isso. Na corrida, normalmente, o pessoal acha que só colocar um tênis, porque isso é um esporte democrático, né? Então, fica mais fácil você só botar o tênis e sair correndo. Então, já estou treinando corrida. Na verdade, não. É um pouco mais complexo que isso. Então, a gente precisa treinar na parte técnica da corrida, porque dependendo do jeito que você pisar, do jeito que você corre, isso pode te levar a uma lesão. Não hoje, não amanhã, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, e isso vai prejudicar muito a sua vida. E é legal você conseguir correr mais de 1 ano, correr mais vezes. Não sei, às vezes eu sempre falo para os meus atletas, é interessante você não ser o corredor de uma maratona. Vai lá, aumenta, já quer fazer uma maratona, porque todo mundo faz uma maratona. Vale a pena você treinar, passar pelas fases, começar com 5, 8, 10, 15, 20, e não precisa já querer num ano só, já querer fazer uma prova. É legal você sentir aos pouquinhos como que é essa evolução, sentir, treinar, ir passo a passo, parte de treino, parte técnica, você entender como funciona toda a parte fisiológica também, você saber o que é cada tipo de treino, para que serve cada tipo de treino. Subir os degraus um de cada vez, Isso. Né? Existe um jeito de repente você citar para a gente quais são os principais tipos de treino de corrida, assim, é o longo, que tem uma rodagem, é o treino de, assim, só para o pessoal conhecer um pouco das variações que existem, não todas, obviamente, mas assim, o que a gente tem de mais aplicável de tipos de treino de corrida? Basicamente a gente tem os treinos contínuos, né, que você pode aí você pode variar o contínuo, pode ser o contínuo longo com intensidade, você pode fazer um contínuo de regeneração, então esse aqui é treino mais leve, que normalmente o contínuo é o quê? É quando você mantém uma intensidade sem fazer oscilações, né, você tenta manter um certo ritmo. Os intervalados, que aí você pode utilizar o intermitentes, aí muda um pouquinho a nomenclatura, porque aí você tem uma quebra de ritmo, né? E aí dentro desses intervalados você consegue encaixar também os fartleks, que é aqueles brincadeira, né? Pelo nome é brincadeira de correr, então você, dependendo do estímulo, ou pode ser coordenado pelo treinador, ou você mesmo, dependendo do percurso, você muda a intensidade, muda a velocidade, então são esses treinos que você consegue mudar. Isso são, vamos dizer, os tipos de treino, as técnicas aplicadas. Isso. Além disso, existem as fases também que o atleta tem que respeitar para ter a evolução que ele deseja, né? Dentro, por exemplo, ele traça uma meta, minha prova-alvo é tal, daqui a tanto tempo, e ele tem que respeitar fases, né? Sim. Fase regenerativa, a fase de ganho de força, tudo isso é cíclico, né? Sim. Essas fases, as principais seriam quais? Na verdade a gente tem vários modelos, né? Hoje em dia muita gente trabalha com 2 modelos teóricos, que você tem a base, né? Que é quando você acumula carga de treino, acumula às vezes volume de treino, e depois entra na parte específica da modalidade, que é quando você já começa a trabalhar um pouco mais justamente essa especificidade. No triatlo você tem algumas coisinhas como transições, você tem algumas coisas como contorno de boia na natação, na corrida você tem que conseguir calçar o tênis, são coisas específicas da modalidade, né? Para o triatlo, ou para a corrida mesmo, que seria alguns treinos intervalados de velocidade, pensando no ritmo de prova, trabalho de ritmo de prova, que nem quem vai para uma maratona, para uma meia, até para uma prova mais curta de 5 km, trabalhar esse ritmo, a pessoa ter essa consciência. E a parte competitiva, que a gente tem o polimento ali, né? A parte pré-competitiva e o competitivo em si, que é quando você, na verdade, vai fazer o trabalho dar certo. Se a pessoa pode acertar a base, acertar a parte específica, se errar o polimento, acabou a prova da pessoa. Ou ela chegou muito cansada, ou ela descansou demais. É o último estágio ali. É o último estágio. Tem que estar tudo encaixado de uma forma redonda, não dá para querer puxar um pouquinho mais. Ou então, eu vou correr um pouquinho mais hoje porque eu estou bem. Às vezes o seu treinador botou aquele pouquinho menos hoje, porque semana que vem vai ter um pouquinho mais. Entendi. Se você der um pouquinho mais hoje,
já era semana que vem. Então ele vai ter que mudar, você vai estar mais cansado. É bem complexo essa parte que o treinador tem que fazer dentro dos períodos para conseguir... E sempre baseado, inclusive, no feedback do atleta. Sim, né? claro. O que ele fez no treino anterior e adaptando, ajustando. Às vezes fura um treino, né? O cara não consegue ir, tem um problema, N coisas podem acontecer. E tudo isso tem ajustes o tempo todo, né? Sim, a periodização, o treinamento da pessoa, o ciclo da pessoa, ela é baseada completamente no feedback. O treinador ele vai preparar, ele planeja, né? Só que a cada momento que a pessoa vai treinando, o treinador ele vai fazendo adaptações. Eu te passei um treino e aí você ficou muito cansado, porque a maioria das pessoas hoje em dia não são atletas profissionais, né? Então elas têm estresse de casa, de família, tem estresse do trabalho, estresse do dia a dia, gente que pega trânsito. Imagina montar um treino para uma pessoa que fica 2 horas no metrô em pé, ou de ônibus. Então, na verdade, ela vai treinar... criar um relacionamento e conhecer a rotina bem daquela pessoa, né? Imagina, ela vai treinar depois que ela ficou 2 horas em pé, a sola dela, a face plantar dela já está toda tensa o dia inteiro. Então, quem trabalha muito sentado, o cara vai pedalar à noite, a lombar dele já está completamente desgastada. Então, tem que conseguir conciliar isso, porque às vezes um dia a dia foi muito pesado, ele tem que rebater o treino, até esse contato. Hoje em dia as mídias sociais facilitaram muito isso, porque antes você precisava ligar, então era um pouco mais complexo. Hoje em dia a troca está mais fácil. As comunicações estão muito mais rápidas, então você consegue fazer esses ajustes rápidos. E esse é o papel do treinador junto com o atleta. Tudo e centralizando a informação de um jeito que seja eficiente, né? Cara, e o treino, assim, o trabalho fora da pista, fora da rua, fora da esteira, o fortalecimento, exercícios de prancha, o quanto isso você considera que é essencial? Quantos por cento você acha que isso significa o sucesso de um atleta na meta que ele quer atingir? Eu acho que não consigo te dizer a porcentagem alta, mas é uma grande parte. Até que a gente coloca para os nossos atletas que... É bem importante. Então. É bem importante. A gente divide, não é só pedalar, nada correr. Ele tem que fazer o treino complementar junto. Não, mesmo para corrida, especificamente de corrida também. Ou então só de corrida mesmo. Ele tem que fazer o treino complementar. Porque se ele não tiver uma boa força na força da musculatura da panturrilha, ele não vai absorver a carga. Quando a musculatura não absorve a carga, o choque, o impacto, quem recebe isso? As articulações, tendões, ossos. E aí a maioria das vezes a gente vê uma pessoa com tendinite, canelite, várias dores, inflamações, e aí fala, ele tem uma técnica ruim, ou ele subiu o volume, e às vezes não, às vezes ele está com uma preparação muito fraca. A base, né? A base dela está fraca, e aí por isso que mesclando já porque com aqueles períodos... Porque é muito comum desprivilegiar essa parte, né? A parte Sim. da academia, da musculação. Eu até falo, pessoal, isso é muito importante, porque se ele não tiver essa base, esse fortalecimento, ele tem que dedicar um pouquinho, às vezes até perder um treino de corrida para tentar fazer um treino de fortalecimento, se ele não tem esse tempo. Porque de tão importante que é. De tão importante, porque se ele não tiver força, ele não vai conseguir nem ter rendimento e nem prevenir lesão. Então, a parte de core, principalmente, se ele não conseguir sustentar o corpo dele firme, a postura dele cai influenciando o corpo inteiro dele. E hoje em dia é uma cadeia de problemas que um vai acumulando literalmente em cima do outro. Isso, né? Vai cada vez piorando, cada vez mais, e isso pode acarretar algumas lesões que ou pode resultar numa semana parado, um mês parado, às vezes um ano parado. E é coisa de algum tempinho, não precisa ir para academia e ficar 1 hora, 2 horas, igual o pessoal que gosta de malhar. São coisas poucas, 40 minutinhos, 30 minutinhos, muito mais específico, né? São coisas específicas, né? Por isso que é importante o que a gente falou antes dos períodos, porque cada período a gente vai ter um tipo de treinamento. Então, no período de base vai ser um tipo de treino de força. No período especial vai ser um outro tipo, mais voltado funcional, né? Hoje em dia está bastante na moda essa coisa do treino funcional. O treino funcional basicamente é o treino que funciona para aquilo que você faz. Então, um treino que funciona para corrida, um treino que funciona para ciclismo, um treino que funciona para qualquer que for a modalidade, né? Então, é muito importante. E, cara, para a gente finalizar o papo, assim, tem muita gente que não tem acesso a uma assessoria esportiva, por N razões, não tem um treinador próprio, não tem quem passe esse cuidado. Essa pessoa que treina sozinho e tem esse hábito de calçar o tênis e cada dia mais longe e achar que é assim que ela vai evoluir. Tem algum tipo de dica básica, alguma coisa, uma mensagem que você queria deixar, uma coisa que você acha que possa fazer essa pessoa repensar e ajudar ela a seguir com mais longevidade, não causar uma lesão, alguma coisa assim? Basicamente tomar cuidado muito com o aumento de volume. Isso daí, hoje em dia, o pessoal cada vez quer correr mais, correr mais. Meu amigo corre 20, eu vou correr 20 também. Não, calma, vamos pensar.
Então é começar aos poucos mesmo. Se não tem interesse de conseguir, eu sempre digo para os alunos, por mais que for, vale a pena você falar com o treinador. Por mais que faz um planejamento à distância, então conversar com alguém, até amigos, tentar ter uma rede de contato, só para ter alguns toques, algumas coisas. Porque senão, se você dá um errinho a mais, pode causar alguma coisa. Então vale a pena oscilar o treino, nunca sempre só ficar girando, porque você precisa de estímulos mais fortes. Então, em estímulos mais fortes, não fazer um treino muito longo, 40 minutos mais ou menos, tirando a parte de aquecimento, 30 minutos. Então, fazer ali por volta de um treino de 1 hora, um pouquinho a mais, contando todo o treino, né? Aquecimento, a parte final de volta calma. Mais força. Isso. Né? E também tomar cuidado com o aumento de volume, né? Então, se a pessoa não tem um treinador do lado para acompanhar o aumento de volume dela, saber a progressão de volume, sempre digo, tenta manter por volta de 2, 3 semanas com o mesmo volume semanal. Isso é importante. E aí depois de 2, 3 semanas com o mesmo volume, aumenta um pouquinho, nunca muito. Porque aí a gente tem até as adaptações fisiológicas do próprio corpo, que você aumentando, por mais que seja um aumento brusco ali, seu corpo se adapta e aí consegue aumentar de novo. Se você quiser fazer toda semana um aumento, sem controle algum, aí vai se machucar. Passo de cada vez. Isso, basicamente. Lucas, obrigado, cara. Valeu. Falou.